E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Galera, o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês esse controle aqui, um controle da 8-Bit Duo, o modelo dele é esse SN30 Pro Plus. A 8-Bit Duo é uma marca que faz controles de extrema qualidade. O valor desses controles normalmente é um pouco acima da média, mas a qualidade deles realmente justifica aí o preço. Então eu vou mostrar para vocês, esse é um dos controles que eu tenho um outro controle que eu também vou trazer um vídeo aí para o canal, mas a princípio eu vou mostrar um pouco dele. Então, com relação às conectividades dele, ele conecta com Switch, conecta com macOS, Windows, Steam, Android e Raspberry Pi. Então, vou fazer um unboxing aqui rapidamente e depois mostrar aqui os detalhes para vocês, e com relação também ao software que ele tem, que é muito legal e dá para a gente configurar muita coisa nele. Então, ele vem nessa caixa muito bem apresentado. Só lembrando para vocês que eu já tenho esse controle aqui, tem basicamente 1 ano e meio, então eu já utilizei bastante e tenho bastante coisas aí para falar para vocês. Ele vem nessa caixa que ela é relativamente dura, bem construída. Dentro dele a gente vai ter esse cartãozinho aqui, que a gente pode baixar o software dele para fazer todas as configurações. Ele tem um software dedicado e ele é muito bom e muito preciso. A gente pode mapear basicamente tudo do controle e também fazer várias configurações, inclusive configurações de macro. Então aqui está o controle. Ele vem com basicamente o controle, uma bateriazinha que ela é removível, que é uma coisa bem interessante. Inclusive vou mostrar para vocês que ele tem até suporte aí para colocar pilha. Então a construção dele é excelente. Eu peguei ele nesse modelo preto, que ele é mais minimalista, mas ele vem aqui nesse formato basicamente daqueles controles antigos de Super Nintendo, com essa pegada aqui que dá uma pegada muito interessante aqui pro controle. Ele fica bem justo aqui, é bem gostoso de pegar. Você sente a qualidade do controle justamente aqui segurando ele. Finalizando aqui o unboxing, ele vem com esse cabo, que ele é relativamente pequeno, tem basicamente 1 metro aí de tamanho, mas é de excelente acabamento. Para jogar no PC ele é tranquilo, dá esse tamanho. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Vocês veem que tem o detalhe aqui da marca nele. Já é uma conexão do tipo C e ele funciona muito bem. Você vê que também é um cabo de uma construção bem legal. E finalizando aqui o unboxing, ele vem com um manualzinho que é relativamente simples, em inglês e em japonês. Aqui ele fala com relação às conectividades, mas eu vou mostrar para vocês na prática, basicamente como configurar e como conectar em cada uma dessas plataformas. Então, com relação ao unboxing é isso. Vou deixar essas coisas aqui de lado e mostrar aqui mais em detalhes aqui para vocês o acabamento dele. Uma coisa bem interessante é que ele tem aqui essa bateria, que ela é removível, então se acontecer alguma coisa a gente pode estar adquirindo aqui basicamente uma outra bateria pela própria loja no site deles, ou a gente pode também utilizar aqui com pilhas, que realmente eu não recomendo, até porque depois de 1 ano e meio de uso isso aqui está praticamente perfeito ainda. Então é bem interessante porque a gente tem a possibilidade tanto de uso com a bateria quanto de pilha, para caso a gente tenha alguma eventualidade. Mas essa bateria é uma bateria excelente, eu estou utilizando aqui basicamente há 1 ano e meio e ela é perfeita. É uma bateria que tem aqui 1000 mAh. A gente consegue aí de uso contínuo basicamente 20 horas jogando, mas para ser sincero para vocês, eu perco a conta de quanto eu consigo jogar aqui sem que a bateria descarregue. Com relação à construção, a construção aí é excelente. Você vê que tem realmente um acabamento premium. As alavancas aqui são de precisão perfeitas. Vou mostrar para vocês, inclusive no software, que a gente pode programar a precisão das alavancas e também aqui dos gatilhos. Para jogo de tiro é excelente.
Os botões são muito bem acabados. A única coisa que eu não gostei dessa versão preta é porque o detalhe aqui, para você ver os botões, ele ficou muito parecido aqui com o fosco do joystick. Então às vezes eu não consigo enxergar aqui direito, mas quando a gente coloca assim um pouquinho contra a luz, a gente consegue perceber que é o X, o Y, o B e o A. Com relação ao pareamento dele, aqui a gente vai parear com o Nintendo Switch, aqui a gente vai parear com o Android, aqui a gente vai parear com o macOS e aqui a gente vai parear com o Windows. Então é o mesmo processo para todas as plataformas. Então a gente segura o botão e depois segura aqui o botão de ligar. Então aqui eu estaria pareando aqui com o Android, meu celular está aqui gravando, ele já fez o pareamento, já senti aqui o controle vibrando e é bem simples de fazer esse pareamento. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho agora como funciona esse joystick aqui com relação ao software, o que a gente pode fazer com relação a ele, e vou mostrar um pouquinho também para vocês com relação à utilização dele, né? Então vamos lá. Bem, galera, então eu vou mostrar agora para vocês o software, para vocês terem conhecimento aí das possibilidades de configuração que a gente pode fazer aí com o joystick, mas antes disso eu queria mostrar aqui para vocês, aqui foi o dia que eu comprei, então tem mais ou menos mais de 1 ano e meio, na verdade, foi em 5 de janeiro de 2001 que eu comprei. Na época ele estava custando aí R$274, com frete eu paguei 320. Mas hoje ele está bem mais em conta do que eu paguei há 1 ano e meio atrás. Ele está saindo aí a partir de 173. Aqui é se vocês escolherem só a versão com o joystick, né? No caso, vocês podem escolher com esse suporte que dá para colocar o celular. E esse aqui também, que ele já vem com a casezinha, que no caso foi a que eu peguei. Ele vem com essa casezinha aqui, uma casezinha bem simples, na verdade. Dá para colocar aqui o joystick, eu no caso utilizo para colocar 2 joysticks. E ele vem também com esse chaveirinho aqui, que eu vou mostrar para vocês também, mas nada demais. Acrescenta um pouquinho aí o valor do produto, mas vem aí com esse controlezinho aí em forma de chaveiro, bem legal. Bem, então com relação aqui aos controles, tem esse na cor preta, que foi o que eu escolhi. Tem ele na cor clássica do controle do Super Nintendo, bem bonito também. E tem ele com esse outro detalhe aqui, eu acho que, se eu não me engano, é do Nintendinho. Então tem essas cores clássicas aqui. Eu gosto muito do preto, menos pela aquela questão que eu mostrei para vocês no unboxing, que essas letrinhas aqui dos botões são um pouco apagadas pelo controle ser todo fosco, mas tem aí essas opções para vocês. Com relação à peça que vem para você colocar o suporte de celular, é essa, uma peçazinha simples, acrescenta pouco aí no valor do produto e eu recomendo demais. Ela é bem útil, vou mostrar até um take para vocês utilizando ela. E para conectar no controle é bem simples, a gente pega aqui o controle, encaixa aqui essa peça, depois dela ficar fixada, ela vai ficar aqui com essa possibilidade de colocar aqui o celular. E bem útil e fica bem firme e numa posição muito boa de jogar. Então aconselho vocês a pegarem com essa pecinha. Então, para fazer as configurações aqui do software, a gente tem que conectar aqui o controle ao cabo USB. Então eu vou conectar aqui, vocês vão ver que é bem rapidinho. Conectei aqui, ele já detecta. A gente vai escolher aqui qual a plataforma que a gente vai usar. No caso aqui eu estou utilizando a Windows. E o sistemazinho ele é muito completo. A gente pode fazer aqui o mapeamento, a gente pode alterar absolutamente todas as teclas. Então a gente clica aqui e escolhe exatamente qual a tecla que a gente quer fazer o mapeamento aqui. Com relação aos sticks, uma coisa bem interessante é que a gente pode configurar a sensibilidade aqui desses dois sticks. Então, tanto o direito quanto o esquerdo, a gente pode alterar aqui a sensibilidade dele. Então, no caso aqui, se eu deixar ela zerada, então a partir do momento que eu já encosto aqui, ele já vai percebendo aqui a sensibilidade até chegar ao máximo aqui de 100% na borda. Então a gente pode alterar tanto do joystick esquerdo quanto do direito. Então é uma coisa bem interessante para que a gente não deixe aí o joystick muito sensível e altere aí dependendo do jogo que a gente vai
utilizar ele, né? Então bem interessante. Outra coisa bem interessante é com relação aos gatilhos, mesma coisa, né? A gente tem aqui também com relação à sensibilidade dos gatilhos, então funciona muito bem. A gente pode alternar aqui tanto o direito quanto o esquerdo, e a gente pode alterar a sensibilidade dele para a partir de um determinado ponto é que ele começa a contabilizar. Então vamos supor aqui que eu pegue aqui o direito, coloque aqui uma sensibilidade mais ou menos aqui, então a partir do momento que eu fico pressionando aqui ele não detecta, e quando ele chega nesse ponto é que ele começa a detectar a força e vai, então no caso daqui até os 100%. Então é bem interessante, justamente porque a gente pode estar alterando isso aqui. Outra coisa que a gente pode alterar também é com relação à vibração dele. Então a gente toca aqui, já sente a vibração aqui no controle. Acho que não vai dar para vocês verificarem, mas é bem interessante, é bem robusto, e ele tem também em 2 pontos essa vibração, tanto na parte direita quanto na parte esquerda. Então a gente pode estar alterando isso aqui também. E um outro detalhe muito interessante também é com relação às macros. Então a gente pode ajustar em qualquer botão uma macro. Então a gente tem aqui, vou configurar nesse botãozinho aqui, por exemplo, nessa estrela, a gente pode utilizar essa ou utilizar de repente algum gatilho. Então a gente adiciona aqui, vou adicionar aqui na estrela, e aqui eu vou colocando, no caso, o que é que eu quero que ele execute exatamente quando eu apertar esse botão. Então posso colocar aqui que ele vá para a direita, para baixo, diagonal e R. Então dá para a gente colocar vários comandos aqui e vai salvando. Qualquer coisa a gente pode excluir aqui nesse botãozinho, mas dá para a gente fazer várias macros dependendo aí do jogo que você for jogar, algum jogo de luta ou até algum jogo de FPS também, alguma coisa com relação a mirar, saltar e enfim, tem diversos macros aí que a gente pode estar utilizando. Inclusive até para outros jogos. Eu estou jogando agora Diablo Immortal e a gente pode de repente fazer alguma configuração aqui para o PVP, para o PVE, então é uma possibilidade aí bem interessante aí para o joystick. Outro detalhe bem interessante é que ele tem essa questão aqui do D-pad invertido, então a gente pode alterar aqui para trocar esse direcional aqui por esse. Então tem alguns jogos, eu que gosto mais daqueles jogos mais antigos aí, gosto de, por exemplo, jogos de luta, eu gosto de jogar nesse joystick aqui, então a gente pode inverter e ele automaticamente já inverte aí dentro do jogo para que a gente possa estar utilizando aí esse joystick no lugar desse. Então para alguns tipos de jogos isso é uma coisa bem interessante, e foi esse um dos motivos que me fez comprar aqui esse joystick. Então tá aí, galera, espero que vocês tenham curtido. Eu vou deixar o link na descrição, tanto da compra no mesmo vendedor que eu comprei lá no AliExpress, justamente nesse preço aí que eu mostrei para vocês, e também vou deixar o link aí caso vocês queiram comprar na Amazon e não correr o risco aí de ser taxado. Na Amazon o valor é um pouco maior, mas eu acho que ainda assim é um preço bem justo. Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Podem deixar aí nos comentários qualquer dúvida que eu ajudo vocês. Vou deixar aí durante o vídeo alguns takes mostrando aí algumas jogatinas, e espero que vocês tenham curtido. Então fiquem com Deus, até os próximos vídeos, valeu, abraço e